Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou Daniel Lameira e esse é o primeiro episódio, um piloto, de um novo podcast sobre artes, criatividade e autoconhecimento. Vão ser 10 episódios em que eu vou conversar com diferentes pessoas que atuam em artes e áreas diversas, falando com cada um sobre o desafio de se permitir criar, como que eles se entendem através da arte e como que eles se validaram enquanto criadores de novas realidades. Nesse episódio aqui, eu recebo uma multiartista que eu admiro muito, que é a Aline Valek. Ela se descreve de uma forma interessante, eu vou ler aqui. Mineira brasiliense, ser híbrido, filha de poeta e professora, neta de alfaiate maestro e cozinheira, dentista e costureira, herdeira de nenhum dinheiro, mas de muitas habilidades. Casada com designer e artista, mora com 2 gatos e atualmente vive em Munique, na Alemanha. Eu, Daniel, vou adicionar mais algumas informações. A Aline, como eu disse, é uma multiartista, uma comunicadora. Ela escreve em diversos formatos, contos, crônicas. Tem uma newsletter chamada Uma Palavra que eu amo. Tem 2 romances publicados, além de outros livros. Também desenha, tem um podcast chamado Bobagens Imperdíveis. Tá no hiato, mas que os episódios estão lá para vocês irem ouvir e que vale muito a pena. Mas o que eu mais amo nesse relacionamento e acompanhando a Aline é claro que ela é uma artista extraordinária, mas também a consciência que ela tem dessa criação, como que ela se vê nesse processo de evolução artística, evolução criativa, como isso se relaciona com o resto do mundo, como isso se relaciona com o sistema que a gente vive. Então, bom, acho que vai ser um papo ótimo e ela tá chegando logo ali. Vamos lá. Aline, estou tão feliz que você está aqui batendo esse papo comigo, de verdade. Eu também adoro. Adoro estar aqui nesse espaço aqui tão aconchegante para as nossas conversas. São sempre frutíferas, né, Dani? Eu adoro. Aline, a Seiva e a Clareira, que é o nome desse podcast, parte muito de uma investigação pessoal também, assim, nos últimos anos eu comecei a tentar... acho que sempre tive uma vontade de escrever o roteiro, ou de desenhar, ou de fazer, e sempre foi deixando isso guardadinho num cantinho de mim, enquanto eu estava fazendo trabalho mais editorial, mais profissional na minha cabeça do que eu devia fazer, assim, e não investigando esse lado. Até que uns tempo atrás eu comecei e fiz alguns cursos e mentorias e comecei a me permitir a tirar um pouco e começou a aparecer tanta coisa assim, emocionalmente e que você não espera às vezes, né, quando você começa a criar. Eu queria começar por um lado de você tem o seu curso e você também acho que lida com muitos autores que estão começando, eu tô lá no seu grupo de apoiadores, eu vejo o pessoal também que está escrevendo. Como que é essa sua relação com as pessoas que estão começando? O que você vê, sabe? Como que você recebe emocionalmente, normalmente, essa investigação primária? O que você mais vê de dificuldade nessas pessoas? Nossa, eu acho que e até lembrando um pouco de mim, eu acho, né, no começo, assim. Eu acho que as pessoas que estão escrevendo... Porque, assim, o que é começar a escrever? Quando é que a gente começa a escrever? Talvez esse seja o ponto. Porque são pessoas que talvez já escreveram desde sempre, mas talvez esse começar a escrever, na minha cabeça, na cabeça de muita gente, esteja atrelado a quando isso vai se tornar a minha profissão. Né, de quando isso vai tomar a maior parte do meu tempo, quando vou me dedicar mais ou integralmente a isso. Porque assim, escrever, criar, a gente tá fazendo isso, sei lá, desde que colocam uma caneta na nossa mão, sabe? A gente já tá fazendo isso. Na escola, a criança, ela é um ser 100% criativo, de associar ideias, assim, parece que elas pegam no ar, assim, é muito fácil, quase não tem travas, justamente porque a criança, ela não precisa pensar que eu posso fazer disso a minha profissão. Eu já passei por várias coisas, o que eu quero ser quando crescer, né? Então, quando eu era mais nova, eu queria estar ligada à ciência, né? Então, eu queria ser ou veterinária, ou bióloga, especialmente bióloga marinha, eu queria essa especialização. Eu não quero estudar, sabe, insetos, eu quero estudar animais marinhos. E eu não tinha essa ideia de ser escritora, mas eu já escrevia, mas eu já desenhava. Então, quando é que eu me tornei escritora, né? Quando eu me tornei alguém que escreve? Quando eu publiquei meu primeiro post no blog, quando eu escrevi a minha primeira redação na escola,
sabe? Foi quando, sei lá, ou foi quando eu publiquei o meu romance por editora, porque eu já tinha livros independentes antes. Então, quando é que começa essa visão de quando eu começo a escrever? Até eu fiquei pensando na sua introdução de você falar que você estava trabalhando no mercado editorial, que também exige muita criatividade, né? Tipo, ideias e, sabe, colocar as coisas no papel, realizar e estar ligado com arte, com literatura, mas me pareceu que você colocou em duas caixinhas diferentes, sabe? De depois que você saiu, que você começa a se expressar. Você acha que existem essa membrana assim no meio que define agora eu vou ser criativo, agora eu vou ser artista e antes não? Para mim foi um exercício perceber que não. Perceber que é isso, eu fiz essa mentoria com o pessoal de um site de arte digital que chama Área, e eram vários artistas, e eu ali fiz aquele curso pensando se eu tava nessa posição de artista, o que eu tava fazendo ali. Era engraçado porque tinha esse diretor de uma grande agência de publicidade, e eu sentia que nós dois estávamos nessa posição ainda de o que a gente tá fazendo aqui, se a gente ainda já se validou enquanto alguém que cria. Ele mostrou uns projetos, assim, o dele era impressionante, porque ele mostrou, pô, a gente fez esse lançamento do disco tal, em que a gente mandou pro espaço uma sonda, e ela foi passando em cima de um monte de países, etc. Mas ele não via aquilo como uma criação, de certa forma. E era curioso ver os outros. Quando eu fui fazer a minha apresentação do que eu estava querendo fazer, foi que eu percebi, assim, que eu acho que o que eu tenho tido vontade de criar, e tenho feito os desenhos, e tenho feito animações, ele desdobra do que eu fiz editorialmente, de certa forma. Desse encontro, principalmente na Antofágica, com os artistas, ou de direção de arte na Aleph. Então, foi um movimento de descoberta e de validação de que eu já estava fazendo aquilo. Foi só uma libertação de que eu podia fazer aquilo não comercialmente só, mas também, para mim, sem um objetivo de atender a expectativa de negócios de alguma coisa, né? Porque os livros tinham essa limitação. Curioso isso de você querer ser uma bióloga marinha, né? Porque o Águas Vivas, você trabalha com isso, né? Tem esse lado científico, tem esse lado investigativo, e de certa forma você está explorando o que são esses animais e esse universo marinho, só que não necessariamente desse lado científico estruturado, mas Sim. emocional, talvez, ou psicologicamente. Como que foi isso? Um parênteses. Aqui a gente está falando das Águas Vivas Não Sabem de Si, da editora Rocco, em 2016, que é o primeiro romance da Aline, e que conta a história da Corina, essa mulher que está fugindo de si mesma e vai com uma equipe para uma estação submarina numa missão para testar trajes de mergulho. E lá ela vive uma aventura que envolve esse relacionamento, claro, com os cientistas, outros mergulhadores, mas também com algo maior, com uma consciência oceânica. Tem trechos ali que envolvem as criaturas submarinas, que são lindos. É um livro bem melancólico, que fala dessa solidão que a gente tem na impossibilidade de se comunicar perfeitamente. Vou ler um trecho para vocês. Com o corpo suspenso daquele jeito, não dava para saber onde era cima e onde era baixo. E para completar, nadava em espiral. As pernas quase não faziam força, bastante esticadas, enquanto os braços moviam a água ao seu redor. Não respirava, por isso não tinha pressa, nem um trajeto em mente, nenhum lugar para ir, a não ser para dentro da sua própria cabeça. Eu acho que esse livro acabou sendo onde eu direcionei toda a minha energia frustrada de pesquisar algo a fundo, sabe? Não me tornei bióloga, então como que eu posso viver um pouco esse universo, sabe? Do que eu acho tão interessante. E eu acho que antes de ser escritora, na real, o que eu gosto é de pesquisar. Então o livro acaba sendo esse percurso de uma pesquisa, sabe? Inclusive, assim, uma pesquisa em relação a um tema ou em relação a uma linguagem, uma investigação que eu estou fazendo a respeito da linguagem, principalmente porque é sobre essa minha frustração com o desentendimento, né? Então, tanto Cidades quanto As Águas Vivas, coloca um grupo de personagens juntos numa situação muito limitada, muito restrita, né? Uma cidade que está sendo engolida pela água, ou a estação de pesquisa das Águas Vivas, e ponho eles para conversar e ver que
tem uns pequenos ruídos, sabe? Tem umas lacunas que não se preenchem nunca. Então, eu acho que explorando muito o tema da área que eu realmente estudei, que eu me formei em comunicação, né? Fui publicitária, trabalhei em propaganda há alguns anos. Então, a comunicação acaba estando ali em tudo que eu faço. Mas aí, como escritora, eu ainda tenho essa liberdade de pegar um tema científico e entrar nele, sabe? E talvez até resolver a minha frustração de não ter me tornado bióloga. Então é como se fosse meu plano B, na real. Vou voltar na pergunta que você me fez, nas perguntas que você estava fazendo também, retoricamente, sobre quando você vira escritora, assim, e qual desses momentos te marcou, assim, que você realmente começou a pensar, talvez eu seja escritora, sabe? Não, eu sou escritora, assim. Nossa! Como foi esse aprendizado sobre você mesmo, sobre ser, sabe? Talvez no blog eu já me via escritora, escrevendo pro meu blog. E eu não sei se tem alguma relação com eu ter a consciência que eu tinha leitores. Quando eu comecei a escrever blog, eu tava ali escrevendo pra mim, sei lá, pros meus amigos, pra pessoas que eu conhecia. Mas com o tempo, o meu blog foi ganhando muita projeção. Então, assim, era outra internet, então os textos conseguiam viralizar sem tanto a interferência de algoritmo, né? Então, alguns textos meus viralizaram e eu escrevia pra tentar entender sobre feminismo. Eu tava escrevendo pra mim mesma, né? Mas ficava aquela coisa meio que, ela é uma referência, sabe? Porque eu tava explicando, de certa forma, mas eu tava explicando principalmente pra mim. E, enfim, aí o blog ganhou uma projeção e aí que eu comecei a ver que era isso que eu fazia, né? Eu não só por causa do blog, mas porque eu já era uma pessoa que ganhava vida escrevendo, né? Então eu ainda era redatora, mas meu trabalho era escrever. E aí, como eu não gostava, né, de escrever propaganda, eu fui trabalhando no objetivo de eu quero escrever coisas cada vez mais longas, sabe? Eu quero escrever texto. Eu não gosto de escrever títulos, não gosto de escrever textos persuasivos. Embora, de certa forma, eu acho que tem ainda um traço de persuasão, assim, no que eu escrevo, né? Nessa coisa de eu tentar explicar o mundo, ou eu tentar transmitir, eu acho, o que me encanta naquele assunto, naquele personagem, naquele tema, que é muito o que eu fazia no podcast, sabe? Cara, eu fiquei fascinada por pesquisar, sei lá, sobre o caju, fiquei enlouquecida semanas lendo sobre isso, e eu quero que as pessoas sintam o que eu senti também, sabe, pesquisando sobre isso. E aí, voltando para quando eu me vi que eu era escritora, eu acho que foi nesse sentido de ver que existia uma relação, uma comunicação com tem outra pessoa lendo, sabe, eu não tô escrevendo assim ao léu, eu não tô escrevendo para mim mesma, mas eu tô escrevendo e outra pessoa está me lendo. Eu acho que isso traz uma responsabilidade, na real, né, de você, tipo, saber que no meio de tanta coisa acontecendo, de tanto ruído, de tanto filme que a pessoa podia estar vendo, ela tá ali lendo aquele meu texto. Então isso já muda também a minha forma de fazer, porque deixa de ser aquela coisa mais confessional, mais pra eu tirar as coisas do meu sistema, que é muito o que acontece quando a gente escreve pra gente mesmo, né, sem essa responsabilidade de estar alguém lendo, e passei a me preocupar com verificar o que eu tô falando, sabe, se eu não tô falando uma grande besteira, ou se eu não tô sendo ofensiva, e de tentar transmitir alguma coisa interessante pra quem tá lendo, né, ou que instigue ela depois a pesquisar mais algo. Então, eu acho que a partir do momento em que eu entendo, tem alguém ouvindo, sabe? Tem alguém aí. E você... Porque eu acho que talvez mais do que a literatura em si, acho que a literatura me parece um dos meios que você usa para isso, né? Já que tem, né, o blog adiante, o podcast. Você consegue ver algo, umas primeiras lembranças, não primeiras necessariamente, mas quase de infância, dessa inquietude, assim, sua? De querer passar o que você tá sentindo pro outro? Como que você... Eu acho que a minha inquietude de infância, acho que essa pequena Aline que ainda tá aqui dentro, ela é muito faladeira, assim, ela quer narrar tudo que ela tá vendo, sabe? Eu brincava muito sozinha, né? Sou a irmã mais velha, enfim, por muitos anos eu só tive um irmão menino, então a gente não tinha, às vezes, eu tinha as minhas brincadeiras, né? E uma das brincadeiras era
ser apresentadora de programa de TV, então eu ficava ali narrando, falando o que vai acontecer, muito influenciada pela Xuxa. Acho que a gente é da mesma geração, né? Do ano do Cometa Halley. Então a gente teve essa infância em que a gente foi criado pela televisão. E eu acho que isso até fez a gente ser uma geração muito midiática, né? Nós somos seres muito midiáticos e agora cada vez mais conversando com a tela. Então a minha ideia era ser um Faustão mesmo, assim, sabe? Ter um programa de variedades e ficar falando de umas coisas malucas, lendo cartas ao vivo. Isso eu achava demais. A Xuxa recebia tanta carta. Ela jogava tudo pra cima, chovia e as pessoas ajudavam a jogar. Cima, esse era meu sonho, assim, sabe? Ficar lendo cartinha dos leitores. Inclusive, amo, assim, infelizmente que ainda não tô mais no Brasil, né, mas amava receber cartinha, mandar livro pelos correios, era uma viagem. A sua newsletter você mandou fisicamente também, né, durante um tempo, era não uma foi? zine, sim, Bobagens Imperdíveis era uma zine que foi um ano, assim, inteiro mandando zines e sendo, assim, uma velha conhecida dos Correios. Quando eu chegava, as atendentes do balcão, assim, já olhavam pra mim, porque eu chegava com umas 2, 3 sacolas cheias de envelopes, mais de 300 envelopes todos os meses. E teve uma vez que ela falou, não, agora você já traga colado os selos, porque a gente não vai colar, não. E foi aí que eu aprendi a colar 3 selos de uma vez no envelope. Tipo, pegar 3 selos, já colar de uma vez. Era um trabalho muito braçal. Mas enfim, aí voltando para a inquietude de infância, tinha outra brincadeira também que eu gostava de dar aula. Pegava minhas bonecas e ficava ali, enfim, dando aula. Eu era professora de português nessa minha escolinha imaginária. E isso me fez criar uma intimidade, assim, com gramática. Foi ficando muito instintivo, sabe? Porque eu lia o livro inteiro, didático, antes do ano acabar. Eu já tava lendo porque eu tava dando aula, eu tinha que ter o conteúdo da minha aula, sabe? Então eu já me adiantava muito no livro de português e isso foi ficando muito instintivo. Eu acho que foi isso que me levou a drogas mais pesadas, que foi começar a escrever de fato, né? Porque eu já, enfim, saía muito naturalmente. E com as brincadeiras de boneca, era meio que eu também criava as intrigas ali de cada uma. Uma era uma aluna mais aplicada, a outra arrumava confusão, qual confusão ela arrumava. Então, assim, eu acho que isso não é, assim, tão especial. Eu acho que toda criança, ela é, assim, uma pequena drogadinha, porque ela tá sempre falando sozinha, né, se mexendo loucamente, tendo 1000 ideias. Mas eu acho que tem muito a ver, assim, de você conseguir se olhar com esse olhar gentil também, né, pra você. Sim. Mas até que ponto também é o que eu não consigo evitar, sabe? Porque a coisa foi acontecendo, sabe? Não foi, eu quero ser escritora, aquela criancinha, eu quero escrever livros. Eu só fui sendo levada pra isso, né? Acho que o Matisse tem uma frase bonita sobre a arte ser um pouco essa liberdade que a gente dá para, né, libertar as crianças, voltar a ser criança. Vou pegar a frase direito e colocar aqui. Pessoal, eu achei aqui o texto do Matisse, eu vou ler o comecinho e o fim e vou deixar depois lá no Discord da Save. É preciso olhar a vida com olhos de criança. Criar é próprio do artista. Onde não há criação, não existe arte. Mas seria um engano atribuir esse poder criador a um dom inato. Em matéria de arte, o autêntico criador não é apenas um ser dotado. É um homem que soube ordenar em vista de seus fins todo um feixe de atividades, cujo resultado é a obra de arte. É por isso que a criação para o artista começa pela visão. Ver já é uma operação criativa que exige esforço. Tudo que vemos na vida corrente sofre maior ou menor deformação gerada pelos hábitos adquiridos. E esse fato talvez seja mais sensível numa época como a nossa, em que o cinema, a publicidade e as grandes lojas nos impõem diariamente um fluxo de imagens prontas, que em certa maneira são para a visão aquilo que o preconceito é para a inteligência. O esforço necessário para se libertar delas exige uma espécie de coragem, e essa coragem é indispensável ao artista, que deve ver a vida toda como quando era uma criança. E a perda dessa possibilidade lhe tira a oportunidade de se exprimir de maneira original, isso é, pessoal. E ele acaba o texto assim. É nesse sentido, creio eu, que se pode dizer que a arte imita a natureza, pelo caráter vivo que um trabalho criador confere à obra de arte. Então a arte aparecerá tão fecunda e dotada desse mesmo frêmito interior, dessa mesma beleza resplandecente que possui as obras da natureza.
É preciso um grande amor, capaz de inspirar e sustentar esse esforço contínuo em busca da verdade. Essa generosidade ilimitada e esse despojamento profundo que se encontram na gênese de toda obra de arte. Mas não está o amor na origem de toda a criação? Você acha que não teve um movimento... Deve ter tido esse movimento, principalmente, por exemplo, quando você está na publicidade, decide que o que você quer escrever é uma coisa, tem uma ação aí. Então, aí na publicidade teve outro detalhe, né? Que foi quando eu tava me candidatando para estágios ainda, eu já desenhava e eu já escrevia, né? Eu já tinha o meu blog. O meu blog, inclusive, foi assim, que me abriu portas em todos os empregos que eu consegui nessa época. Não foi meu portfólio, foi meu blog. E aí viam, ela gosta de escrever muito, então vamos chamar ela. Quando eu tava me candidatando a estágios ainda, eu mandei pasta. Eu tinha feito trabalhos como diretora de arte, então eu mandei a minha parte de direção de arte e mandei meu blog. E aí eu não fui escolhida pra vaga, mas o diretor de criação, isso eu lembro até hoje, porque isso tocou numa ferida assim profunda minha, um feedback que ele me deu, olha, o conselho que eu te dou é você escolher uma área, porque eu vi que você desenha, você faz ilustração, você faz direção de arte, você escreve, mas o que você quer ser? Você quer ser diretora de arte ou você quer ser redatora? Beleza. Isso na profissão me ajudou, porque aí eu comecei a me encaminhar mais para redação do que para direção de arte, né? Fiz mais cursos, aí eu queria planejamento, né? Mas aí para fazer planejamento eu comecei a fazer redação, aí eu falei, eu acho que redação, eu me dou bem nisso, sou boa nisso. E acabei deixando a direção de arte pra lá. Mas isso de escolha um campo, isso me deixou maluca. Eu acho que até hoje eu lembro muito disso porque, eu não tenho que escolher. Por que eu tenho que escolher, né? Por que eu tenho que escolher uma coisa só? Ou eu desenho ou eu escrevo. Tô fazendo os dois e ainda faço podcast ainda se me encher o saco, sabe? Então foi uma certa rebeldia também. E eu acho que eu continuei a me deparar com essa mensagem, né? Não, escolha um lado, né? Tipo, o cara lá do Matrix oferecendo a pílula vermelha ou a pílula azul. Eu quero as duas, né? Então, até começando a publicar livros, né? Então tem essa coisa, ela é escritora de ficção científica. E é isso. E também não me agrada ser conhecida como uma coisa só. Não, tipo, ela é autora, sabe, de um gênero só, de uma linguagem só, de contos, não, de ficção científica. E o mercado tem essa necessidade, né, de rotular a gente, de colocar a gente numa caixinha pra gente vender. Mas isso na hora da criação, pra quem cria, é uma cilada. É uma cilada e eu quase caí nela, né? De pensar o que eu vou fazer a seguir. Porque se eu sou escritora de ficção científica, eu vou ter que escrever mais histórias de ficção científica. Mas a história que eu quero escrever não tem nada a ver com ficção científica. Como que eu vou ser rotulada? Sabe? Ou será que eu deveria ser mais estratégica e publicar só ficção científica, sabe? Ir ali no que me mandam fazer. Eu fui numa exposição esses dias, só por um pequeno parêntese, né? Que é de um cineasta que fez um filme, um documentário chamado Why Are We Creative? Por que somos criativos? Ele entrevistou durante 30 anos assim, um monte de gente foda, tipo ator, artista de tudo que você pode imaginar, cineastas, tipo Pedro Almodóvar, Bill Murray, por aí vai, Stephen Hawking, Pelé, sabe? Ele falou com uma galera e ele só vinha com essa pergunta: por que somos criativos? E aí, as respostas, assim, são as mais diversas. Muitas vão por questão existencial, né? Tipo, não, é porque eu sou assim. É porque minha mãe me criou assim, sabe? E por essas questões muito mais existenciais e, tipo, porque eu não tenho outra escolha. E aí, uma das respostas, que foi de um autor de ficção científica, agora eu acho que eu não sei se foi o Aldous Huxley ou se foi o Philip K. Dick. Não lembro se foi ele que respondeu isso. Então,
carece de fontes, mas foi um autor de ficção científica que respondeu: por que você é criativo? E ele respondeu: porque a minha editora me paga pra ser. Isso. Tem cara de Philip K. Dick. Será que foi ele? Agora eu não quero dar, Acho que tem cara. dar informação errada, mas porque escritor de ficção científica era muito escrever assim, pastelaria, escrever, porque era pago por palavra, né? Tipo, não sei quantos centavos por palavra que as revistas pagavam. Então era meio aquela coisa, máquina de escrever. E essa foi uma resposta que me chocou por ser tão diferente das outras, né? Porque, tipo, claramente porque essa é a minha profissão, enquanto vários ali era porque eu sou assim, porque eu não sei ser de outro jeito. Achei isso interessante. A sua resposta foi pra esse lado, de que é algo que você não consegue exato, que eu não ser. Simplesmente é o que acontece, é o que eu sei fazer. Mas é um acúmulo de tomada de decisões também, né, disso, né, de não escolher uma coisa só, de se focar. Acho que tem um lance quase de se desafiar a fazer essas coisas que não são fáceis. Ainda mais você, que assim, além da escrita, faz essas mídias diversas que exigem um aprendizado, né? Acho que tem um lance de quase aventuresco no que você faz. Você vê isso? Eu vou vendo muito além do formato, sabe? Eu acho que eu vou me guiando mais pelo que é essa história que eu tenho pra contar, do que vou escrever um romance assim, assim, assado, ou vou escrever esse gênero assim, assim, assado. Acho que tem pessoas que se guiam, assim, pelas fórmulas, pelo formato que se dá bem, mas eu não sei se é porque eu quero experimentar de tudo e talvez aí seja um quesito aventuresco, ou se é por uma certa teimosia interna também, e que eu estou tentando me desvencilhar disso, que é, eu crio alguma coisa, e aí, se eu descubro, e eu crio alguma coisa assim, por um período grande de tempo, né, tipo, faço newsletter por anos, faço podcast, uma temporada depois da outra. Quando eu entendo o padrão daquilo que eu tô fazendo, da próxima vez eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E isso vai me deixando em maus lençóis, porque uma hora eu não sei mais fazer diferente, sabe? Eu sinto que a fonte de onde tá saindo aquelas ideias, não é isso. Escavei tudo, virou a serra pelada, sabe? Tirei tudo que tinha aqui. Acho que isso que você fala me lembra quando você lê biografias de artistas mesmos. Acho que é isso, e talvez volte ao que você falou da frase sobre ser uma profissão e ser tão diferente do que você pensa, né? Eu acho que tem essa investigação artística contínua que talvez faça de você essa artista interessante que você é, assim. Você consegue ver esses dois universos separados, assim, de profissional, do que você está criando e da sua vida pessoal? Você estava, inclusive, né, antes de começar a gravar, falando da dificuldade de viajar e não pensar em... Sim, isso é muito doido. E isso... Quando eu me mudei de país, que agora eu tô morando na Alemanha, então assim, comecei a estudar alemão. No alemão, as primeiras aulas é tipo, se apresenta, fala de você. E é aquilo, que eu sou. E a primeira aula, na real, foi falar de hobbies. Então eu tava aprendendo a falar de hobbies em alemão, verbos, jogar, tocar, cavalgar, blá blá blá. E eu não sabia qual era o meu hobby. Eu acho que isso foi mais difícil de tentar falar do que tentar falar em alemão. Porque qual é o meu hobby? É desenhar, mas eu também trabalho com isso, sabe? Eu gosto muito de escrever, mas é meu trabalho. Eu gosto muito de ler, mas faz parte do meu trabalho. Eu praticamente, assim, eu leio por prazer, por diversão, mas aquilo vai fazer parte do material que eu vou transformar em outras histórias depois, né? Porque vem pro meu repertório. Então, se eu assisto um filme, vai me ajudar a ter ideias, porque eu vou estar o tempo todo pensando na narrativa, na forma com que aquilo foi contado. Então, eu tô trabalhando, então eu não sei mais qual é o momento que eu não estou trabalhando e que, sabe, isso aqui eu faço só por prazer, só pra mim mesmo. Então, eu já não sei, será que eu já tô me resumindo pelo trabalho, como... Sabe, como é tão típico, assim, de brasileiro, né? Porque até a palavra brasileiro, a composição dela, isso eu ouvi no podcast do Emicida, de que o eiro, esse sufixo eiro é de profissão, né? Tipo, padeiro, jornaleiro. Sim. O que não é brasiliano, né? Que é, normalmente, o ano é de, tipo, americano, colombiano. Sim.
Mas a gente não é brasiliano, a gente é brasileiro, porque a gente existe para trabalhar. E quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, eu não consigo me desvencilhar disso, sabe? Mas eu não vejo isso com... Entende? Acho que essa é uma discussão, eu passo por isso muitas vezes também, tenho amigos que falam, né? Pô, você deveria separar mais, não deixar a sua profissão mexer tão profundamente no seu pessoal, são duas coisas separadas, né? Acabou o trabalho, mas eu nunca consegui, né? Dirigir uma capa e as pessoas não gostavam de como a capa tava, eu ficava magoado, porque era o jeito que eu tava tentando me expressar, Sim. etc. Mas eu acho que isso não necessariamente é negativo, porque a gente está encaixando o ler, o escrever, o criar como um trabalho, no conceito de trabalho moderno e capitalista e produtivo da coisa, né? Mas eu acho que, de certa forma, é uma busca por ser algo completo também, assim, né? Eu acho que tem lugares que você chega só quando você mistura mesmo quem você é e o que você está fazendo. Acho que tem uma possibilidade bonita dessa não, mas é muito cansativo sempre. Acho que é quase que uma entrega que o artista faz, assim, né? Você não consegue, às vezes, bloquear os seus sentimentos do que você está produzindo, né? Eu estava vendo uma entrevista com aquele ator que fez o Dahmer na série lá, que é uma série super pesada, né? É o do serial killer? Do serial killer. E tadinho, na entrevista ele tava sendo super meigo e fofo, dá pra ver que é uma pessoa muito sensível. E ele falou, assim, um pouco sobre como ele foi atravessado por fazer aquele personagem, como aquilo mexeu mesmo pessoalmente com ele, assim, que ele não conseguia separar completamente, né? E eu vejo isso com alguns outros artistas e não acho que o fazer artístico demande um sofrimento, mas é uma exposição a ser mais sensível às coisas que não sei se todo mundo tá disposto a dar, sabe? Acho que essa é uma das dificuldades de chegar em um ponto artístico, mais do que técnica, porque acho que técnica tem gente que consegue ir muito longe, né? Desenhar muito bem, escrever como poucas pessoas, mas acho que se abrir emocionalmente para sentir, deixar isso permear a sua técnica, e aí é uma coisa que eu tenho uma grande dificuldade às vezes de como que se ensina isso, né? Às vezes vinham artistas querendo ilustrar os livros, etc, e você via que a pessoa é muito bom tecnicamente, mas não tem esse tema que ela está investigando, não tem ela ainda não se descobriu nesse caminho, e não tem como, acho difícil, e eu acho que a Seiva tudo isso vem muito porque eu acho tão interessante esse ponto que a gente chega, assim, né? De se misturar. Você falou que, por exemplo, brincava muito sozinha, né? Os seus romances têm uma coisa de solidão e tem uma coisa que eu tava pra te perguntar aqui também. Tem a água presente, né? Nesses dois como figura metafórica, assim, né? O que a água você vê representando, assim, pra você nessa... Porque as duas têm a água como esse momento de mudança. Bem, aqui a gente tá falando do Cidades Afundam em Dias Normais, segundo romance da Aline, que saiu pela Roca em 2020, e que conta a história de Alto do Oeste, uma cidade fictícia no Cerrado, que afundou aos poucos, inexplicavelmente, para dentro de um lago, até ficar submersa. E agora uma seca fez com que ela ressurgisse. A gente acompanha a Kênia, uma fotógrafa que morou lá e que está voltando para tirar foto desse ressurgimento, tanto dos moradores quanto do local. E você vai tentando aos poucos montar um mosaico daquelas memórias, tentando entender como foi que aconteceu esse apocalipse quase a conta-gotas e como isso influenciou na vida de cada um. Eu separei também um trecho aqui. Teria sido mais fácil se tivesse acontecido de uma vez, ela disse. Como nos filmes de ação. A vida pode ser meio decepcionante. Parece que nada acontece até você reparar que acabou. Que chegou num ponto em que não tem mais volta. Foi assim que começou pra mim, acho. Quando vi que nada ia voltar a ser como antes. Essas são as coisas que eu acho que aparecem inconscientemente no que eu tô fazendo e que eu acho que vira o papel do leitor. Por isso que eu acho que eu me tornei escritora quando tinha alguém do outro lado. Eu gosto de ver o que como os leitores leem o que eu escrevi, né? Tipo, contar a minha história e eu resenha, né? Comentários. E é louco porque começam a identificar esses padrões que eu não tinha reparado, né? Que eu achei que não estavam relacionados, né? E isso eu acho que expõe muito, né, do meu inconsciente. Então, aí vem outra coisa. Eu não conseguiria escrever com esse pensamento. Eu escrevo, eu sou criativo porque me pagam. Eu escrevo porque é isso que eu tenho para contar,
né? E por acaso tem água, não sei, tô investigando isso também. Acho que eu tô escrevendo mais coisas pra investigar essa relação com a água. E talvez o que eu vejo, o que eu interpreto, vendo também os contos que eu escrevo, é que eu tenho uma propensão a querer contar a história de uma perspectiva que não seja humana. Então, colocar algum elemento natural. A natureza tem papel importante também. O cenário também de certa forma, tem uma vida, tem uma motivação, tá fazendo parte, tá mudando a história, né? Então, até o conto que eu escrevi, que saiu agora na coletânea da Aleph, Irmãs da Revolução, que inclusive o convite veio de quem, né? Fiquei muito feliz que rolou. Pessoa maravilhosa, nossa! Quando você me convidou, eu fiquei assim, gente, não acredito que isso está acontecendo. E nesse conto, eu trago uma realidade, assim, virtual, que as pessoas vivem conectadas num outro mundinho. Mas aí nessa realidade virtual tem uma designer de cenários que ela cria os cenários dessas realidades virtuais e ela tá de certa forma querendo buscar inspiração no mundo real. E as pessoas desse mundo, elas vivem no subterrâneo, elas não têm mais contato com a natureza. Então a natureza, ela é parte importante do que acontece nessa história, né? Da relação da personagem em busca da natureza. E não sei, eu não sei porque isso acontece. Eu sou uma pessoa tão de ficar dentro de casa, sabe? Não me vejo assim, tão aventureira, tão a pessoa que vai e mergulha. Não sei nadar. Mas, no entanto, algo me fascina para eu querer explorar esses cenários na minha imaginação. Que isso, né? Que isso representa inconscientemente pra você. Acho que essas são as coisas mais legais, talvez, de criar, né? Porque você chega nessas... Uma vez eu fiz um curso de roteiro com um roteirista que chama Alexei Abib. Eu achei ele muito bom. E ele deu um exercício que até hoje eu desacredito, assim, que aconteceu. Se eu não estivesse na sala vendo acontecer, eu não teria acreditado. Mas ele deu uma das primeiras aulas para as pessoas escreverem uma memória de infância. E aí todo mundo escreveu. Aí, beleza, ele analisou os atos. Olha só como todas as histórias são criadas em atos. Beleza. Passou algumas semanas, ele pediu, completamente não relacionado, escrever um sonho. Todo mundo escreveu um sonho. E aí ele pegou as mesmas pessoas que tinham lido da infância e pediu para ler os sonhos. E tinha uma relação, das 3 pessoas que leram, os temas da memória de infância e do sonho, que ele se relacionavam assim. Ou era sobre ausência, ou era sobre autoridade, ou sei lá, tinha algum... E aí ele usa isso para começar a falar sobre tema. Tem um livro que chama Invisible Ink, que, né, fala sobre o tema, que eu acho muito lindo. E ele fala, na opinião dele, né, acho que um dos grandes trabalhos do artista aos poucos, ir criando, etc., e percebendo seus temas, e a partir... O Lourenço Mutarelli fala que é quase que um tratamento, né? Que aí você se trata, de certa forma, de algumas coisas e vai pensando nesses outros temas que achei tão bonito, assim, fiquei tão impactado com o que ele fez. Caraca, sim. Porque agora eu tô pensando que, até pensando nesse meu padrão de, a partir do momento que eu entendo o que eu tava fazendo, eu quero fazer de outro jeito. Talvez no momento que eu entender por que a água aparece, a água vai parar de aparecer. Sim, Talvez. pode virar outra coisa pra você, né? Que eu vou entender o que é. Se bem que a água, ela é tão enorme, assim, de simbologia, de significado. Sim. E eu acho que é o que cola também, é como cola nas pessoas, que muitas pessoas têm esse afeto pelas águas vivas porque são apaixonadas pelo mar, cresceram no mar, ou a outra porque tem muito medo, porque já foi queimada por água viva. Então, traz, assim, várias conexões diferentes com o que a pessoa tá sentindo, e a pessoa projeta, tipo, não, a água é o meu medo do desconhecido, a água, sabe? Ela lê isso de uma forma diferente. Já teve gente que disse que via uma coisa sensual em águas vivas, na mergulhadora. Então, na imaginação dela, a Corina mergulhando era uma coisa meio sexual, assim, meio feminina. Até os trajes, né, estão acoplados na estação. Então, via isso como feto na barriga da mãe. E eu chego a citar Demais. isso em algum trecho, tipo, ela olhando, assim, pra imagem das sondas que ela instalou no fundo do mar, e ela fica pensando, parece uma ultrassonografia. Então, isso, já entra na cabeça da pessoa e isso bate nela de um jeito que ela, pronto, é isso, é sobre gravidez, sabe? O Lynch fica nessa coisa também, né, de não falar exatamente os termos, né, por que ele botou as coisas ali, mas... E as pessoas descobrirem, mas é isso, fico curioso, tem um livrinho dele também sobre criatividade que ele fala isso, né, criar muitas vezes é essa coisa de você
pescar um peixe do inconsciente, assim. Eu vi essa fala dele em algum vídeo, eu fiquei assim, caramba, é isso. O peixe às vezes vem uma piabinha, o peixe às vezes vem uma piranha, uma coisa mais ameaçadora, às vezes vem um peixe gigante que você não consegue nem carregar, você tem que soltar na água de novo. Aham. E eu acho que é por isso que eu não gosto de ficar em caixinhas também, né? Porque o próximo peixe eu não sei o que vai vir, Sim. sabe? O Águas Vivas você começou, ouvi você falando, escrevendo primeiro uma cena, né? E aí depois que você desdobrou pro livro. Como foi, assim, seu primeiro romance, esse ímpeto de pegar essa cena e falar, não, isso aqui vou transformar num romance, e essa coragem de dar esse passo no desconhecido, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Da primeira palavra que eu coloquei até a última que eu reescrevi, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu apenas fui escrevendo. Inclusive, quando eu tive a ideia, e essas primeiras cenas que eu escrevi, era muito diferente, porque eu começo a contar a história da Corina conhecendo o doutor, e era outra coisa. Não é, depois eu mudei completamente. Então foi muito antes de entrar na expedição científica, e a primeira cena que eu escrevo é da Corina presa. Aconteceu alguma coisa, aconteceu algum crime. Então ia por outro lado, ia ser uma investigação, ia ser uma coisa mais policial. E quando eu comecei a escrever de fato, eu já tinha esses esboços assim meio soltos. E a primeira cena que eu escrevi da Corina, inclusive, mergulhando, foi tipo, enfim, só descrevendo a sensação dela mergulhar, né? Porque foi meio que não foi nem história que eu tava escrevendo, eu tava escrevendo ali ensaio, eu tava tentando entender quem era a personagem, que fazia muito parte do meu processo. E essa cena depois eu reescrevi e entrou no romance de fato. Mas a maior parte das coisas que eu escrevia não entrava na história final. E aí eu tinha essa ideia meio solta, alguma coisa vai acontecer no fundo do mar, alguma coisa deu errado no fundo do mar, era isso que eu tinha, e essa mergulhadora vê algo que muda a vida dela, e eu parto disso, dessas poucas cenas que eu tinha, e começo a escrever dentro daquele desafio, né? Acho que você conhece o NaNoWriMo, o desafio de escrever 50 mil palavras em um mês. E tipo, eu fiquei pensando, acho que eu vou usar essa ideia aqui, desenvolver mais ela, e eu não sabia o que ia acontecer, sabe, na história. E essa rotina, não consegui repetir essa rotina até hoje, que eu tinha uma meta para escrever, era 1.600 palavras, né, para bater a meta no mês. Então tinha dia que eu não batia a meta, tinha dia que eu tinha que compensar o dia anterior. No final das contas eu consegui bater 50 mil palavras. E o resultado que saiu disso também é muito diferente do livro que foi publicado, mas já era a história como ela é, né? Eu mudei assim, aprofundei alguns personagens e tal na segunda reescrita do que demorou um pouco mais de tempo. Mas essa rotina de escrever massivamente, eu tinha um pensamento de eu vou escrever 1.600 palavras, elas não precisam ser boas, eu só preciso bater a meta. Então assim, tinha dia que eu ia, o que vai acontecer? Vamos ver. E eu meio que entrava. Eu acho que foi quando aconteceu algo que alguns escritores falam que rola, que é tipo, o personagem é que tá no volante. Você vira meio que um médium, tem uma outra pessoa fazendo coisas por conta própria, e a partir do momento que você cria intimidade com o personagem, entende ele, ou às vezes até não entende, justamente por querer entender, solta ele na situação e vê o que ele vai fazer. Eu escrevi loucamente. E isso mudou completamente o rumo da história que eu tinha imaginado lá no princípio, porque a Corina, eu falava, não, eu tinha tipo uma escaleta assim, né, o outline. Você tinha uma estrutura. Eu tinha uma estrutura, vai começar aqui, vai terminar aqui. Eu falava, a Corina vai fazer isso nesse capítulo. Eu escrevi o capítulo, a Corina ia pro outro lado. Tudo que eu falava de um jeito, ela falava do outro. Eu, cara, essa teimosia faz parte da personagem, eu vou usar isso. Sabe? Então... E você já falou que você é teimosa também. Olha isso, olha, pescou agora. Talvez tenha a ver, ela vê o que ela quer fazer do jeito diferente. E deu no que deu, não é mesmo? Deu no que deu. Muito bom. E o quanto que, isso, você falou da estrutura e mesmo de estilo, você já tinha isso de estar escrevendo os contos, de estar escrevendo blog, de estava treinando um pouco, acho que, a escrita em si. Mas o quanto esse passo de criar, assim, né, o livro, etc. Sei que é muito difícil fazer isso, né? Mas percentualmente, sabe? O quanto que é uma evolução técnica que você tem, uma questão de estilo, de aprendizado prático, o quanto é uma coisa mais psicológica, de vou pegar isso e vou fazer, eu vou me dar essa... Você consegue? A escrita, ela vai evoluindo, assim, com o tempo, né? Tipo, hoje eu lendo textos antigos da minha newsletter, eu, tipo, acho tão engraçadinho, assim. Não só pelo jeito que eu pensava, mas pelo jeito que eu escrevia, alguns vícios que eu fui mudando com o tempo. Mas na ficção, se é mais técnico ou se é mais feeling, porque...
inevitavelmente o nosso repertório vai mudando também, né? Então eu vou lendo mais coisas, vou lendo mais críticas a outros romances, entendo mecanismos, mas eu acho que pensar na técnica me atrapalha muito quando eu tô escrevendo, porque eu fico querendo escolher as palavras certas e tipo, isso não é pra fazer agora, sabe? Eu não tenho que pensar nisso agora. As coisas ficam mais fáceis, assim, de sair, pelo menos a primeira versão delas, quando você faz o mais inconscientemente possível. Então teve até um dia que eu escrevi aqui na minha agenda, Kerouac estava certo. Eu tava até vendo essa anotação aqui hoje, Kerouac estava certo. Ele nem falou nada disso, né? Mas o On the Road, ele escreveu numa sentada praticamente, né? Ele ficava viajando de um lado pro outro nos Estados Unidos. E aí teve um dia que ele sentou e em uma semana ele pegou um rolo de papel só, colocou na máquina de escrever e começou a escrever essa história que ele tinha muito fresca na cabeça. E aí até eu acho que o Truman Capote, ele falava, o Jack Kerouac não é escritor, ele é um datilógrafo. Sabe, ele só escreve. E aí eu lembrei disso esses dias e eu falei, o Jack Kerouac tava certo. Eu acho que você tem que sentar e escrever o mais inconsciente possível, sabe? Não pensar em técnica, não pensar se isso vai vender, em qual gênero se encaixa, se você é artista ou não, se você é mais escritor que fulaninho de tal. Isso só atrapalha, sabe? Porque eu tô falando isso pra mim, tá? Pra eu ouvir depois quando sair o podcast eu não lembrar, era isso, hein? Porque a gente fica assim, e eu acho que as expectativas dos outros também, né? Tipo, poxa, mas será que meus leitores, será que é esse público? Será que eu vou mudar de público? E eu fiquei, não, eu tenho que sentar e só escrever e não pensar nisso, sabe? Por mais que seja... E tudo bem escrever um livro ruim também, sabe? Tudo bem escrever um livro ruim, mas eu acho que esse fazer inconsciente, que eu acho que tem... É uma forma técnica, talvez, né? Eu acho que é uma habilidade que a gente consegue trabalhar também, né? Não é porque, é mágico, Não, é uma habilidade que a gente consegue trabalhar. Mas é se colocar naquele estado mental. Exato, porque é o que permite a gente isso. se conectar com coisas que estão, assim, acima da gente, sabe? Que não pertencem só a gente, mas que podem pertencer a outras pessoas e a gente não tem como saber, né? É meio que entrar nessa mente meio coletiva e as coisas não vão fazer sentido, talvez, mas elas precisam ter a lacuna. Eu acho que essa é uma técnica importante que eu descobri e que eu tento aplicar na minha escrita, seja do que for, assim. Eu tento não preencher todos os buracos, porque o leitor, o ouvinte, vai precisar de um espaço para ele entrar. Né? Eu quero criar esse playground, criar os bonequinhos, colocar eles, mas você vai dizer o que isso significa. E nesse processo, como que entra, não sei se é uma busca a palavra certa, mas como entra a sua relação com as referências, assim, que você gosta, sabe? É no meio da escrita, você vai pesquisando, quando você começa a pensar, você já tem ideia de alguma coisa que tem a ver? Como que você se relaciona com isso? Porque eu sei que até no seu curso tem uma aula, né, sobre referências, etc. Como que funciona para você hoje isso? Todo mundo, né? É muito feito do que a gente vê, do que a gente, sabe, lê, de outras pessoas. Cada um de nós é feito de outras pessoas. Isso, cientificamente falando também, né? Nós somos pedacinhos de tantas outras misturas que aconteceram, como aqui ao vivo, sabe? Então, as coisas que a gente deixa passar pela nossa catraca vão aparecer no resultado final. A gente vai digerir isso e vai aparecer de alguma forma. Então, acho que quando eu tô escrevendo, eu recorro a alguns autores, assim, que eu gosto de ler enquanto eu tô escrevendo. Por exemplo, eu tô aqui com Virginia Woolf na minha mesa. Porque só de ler eu fico com vontade de escrever. Não é nem tipo, eu quero escrever do jeito que ela faz, porque eu não conseguiria, sabe, imitar. Mas só de ver como ela encaixa uma palavra depois da outra e faz entrar no personagem, eu fico, cara, que vontade de escrever que me dá, sabe? Então, isso acaba entrando. Eu viro a Vinha também. Então, isso vai invadindo a mente, né? Essa forma de escrever. E que eu acho que eu não tenho essa fluidez que eu procuro nos livros que eu leio quando eu tô escrevendo. Eu sinto que eu não tenho essa fluidez, que eu escrevo de uma forma meio dura, assim, sabe? Meio blocão de argamassa jogando na parede, sabe? É sujo. E aí eu leio isso, é música,
sabe? É uma... E como lidar com essa limitação também? Porque acaba fazendo parte do seu estilo, Sim. né? A própria limitação de não conseguir fazer o que elas... Mas será que estilo não é justamente a nossa limitação? Sim. Sei lá, se Virginia Woolf, tipo, eu queria escrever de outro jeito. Queria fazer outra coisa, né? Sabe? Tinha outra referência e, caraca, eu não consigo fazer. Virginia Woolf falando, caraca, eu não consigo fazer esse e fazia do jeito que dava, né? É por isso Sim. que talvez pensar muito em técnica, pensar, não, eu tenho que seguir essa escola aqui, você perde aquilo que talvez seja o mais valioso que seria para as outras pessoas, né? Que é entrar em contato com essa sua fluência própria que você acha que é um defeito, né? Que você acha que é... Mas como confiar em você mesmo? Isso é o mais difícil. Pra botar esse seu defeito no papel. Isso é nem eu sei. Tô aprendendo, não sei. Porque acho que é isso que eu sinto, assim, né? Nos autores, às vezes iniciantes também, é esse processo quase, às vezes eu pego autores que me mandam livros, querem trocar ideia também. Às vezes eu sinto muito esse peso que a pessoa tá se colocando ali, tanto de lançar a sua primeira coisa, quanto de não... Mas isso fica pra sempre, né? Fica, mas acho que você vai aprendendo a lidar com isso, de algumas... criar técnicas na sua cabeça para... Eu acho que a técnica pra você ter confiança... E que é um pouco de fé também. Não sei se uma fé espiritual, mas uma fé em que você tem para oferecer e nas histórias que estão vindo através de você, sabe? Às vezes eu tento pensar assim, que eu sou tipo só um exercício de humildade, talvez, porque essa coisa de escrever, as pessoas saberem quem você é, e às vezes até a fundo demais, às vezes vai dar numa pirada, né? Mas aí eu tento pensar, eu sou só um canal, sabe? Eu sou só um instrumento ali. Um receptáculo da linguagem que precisa de mim pra continuar. E talvez a linguagem não queira me usar agora, queira usar mais memes, porque é o que a galera quer ver, então... Não, vou para outro lugar agora. Não sei como funciona a dimensão da linguagem. Eu acho que é uma questão bem contemporânea esse debate de o quanto que as pessoas estão para consumir a sua obra e o quanto que tem esse consumo do próprio artista, né? E isso é visto muitas vezes como uma coisa quase não válida, né? Tem esse espetáculo em cima do artista e pouco em cima da obra, quase como se a obra fosse esse ente desconectado do artista. Eu gosto muito do comecinho lá do livro do Gombrich, né? Que ele fala que não existe arte, existem artistas, assim. Quando eu leio o seu livro, para mim tá completamente conectado ao seu podcast, tá completamente conectado aos seus desenhos. Essa visão de você como artista. Mas isso na contemporaneidade com acesso digital a você deve ser uma loucura, assim, né? De lidar enquanto artista, porque beleza, Van Gogh não tinha ninguém lá curtindo e comentando. Mas ao mesmo tempo a gente também consome a vida do Van Gogh, porque a doença mental dele, meio que a gente não consegue olhar para a obra sem ver essa parte. Sim. Inclusive a obra é um resultado de como isso aconteceu na vida dele. Então, é isso, né? Como a gente tá falando de separar a caixinha criativa da profissional, então sempre parece que tem uma membrana assim no meio, né? Da obra do artista. Eu não sei se eu consigo separar a obra do artista. Eu sou dessas que cancela mesmo, assim, sabe? Se um artista faz uma coisa e aí, de acordo com meus próprios julgamentos morais, completamente aleatórios, que pode valer para um, pode não valer para o outro, isso acontece, e aí eu não consigo mais consumir aquela obra, né? E ao mesmo tempo, quando eu sei mais da vida de um artista, que eu já gosto, assim, naturalmente, do que ele faz, do que ele escreve, e eu fico sabendo um pouco mais, isso dá uma outra dimensão para aquilo que eu tô lendo. Mas como você, enquanto artista, controla, de certa forma, não só a sua criação da arte, mas essa dimensão que as pessoas vão ter acesso a você, entendeu? Pra interpretar essa arte, é muito louco. Não dá pra controlar. Eu não sinto que eu me exponho muito, por mais que eu use muito rede social. Eu já me expus mais quando eu tinha Twitter. Eu acho que eu tava o tempo todo assim, lá, gritando, vomitando minhas frustrações, porque a rede te leva a fazer isso. Mas eu sinto que eu não exponho muito da minha vida, assim. Eu acho que até normalmente, conversando com as pessoas, é muito difícil eu ficar contando histórias minhas. Eu vou ser mais a pessoa que vai entrevistar, sabe? Que vai, não, mas isso aí, me conta mais, sabe? Eu sou essa pessoa que eu vou querer ficar, mas eu gosto mais de ouvir, sabe? Do que de ficar lembrando das histórias, porque eu não vou lembrar direito o nome, eu vou me incomodar de estar criando uma ficção em cima dessa memória e não sei exatamente isso. Tenho esses incômodos, e que no meu trabalho eu posso fazer, porque é justamente o que eu faço da vida, mas é muito difícil separar, porque eu acabo, na real, eu falo que eu não gosto de falar muito da minha vida, mas nos textos que eu escrevo, aqui tô com o arquivo da newsletter aberta, eu falo muito do que eu tô pensando
pensando. Eu posso não falar, eu comi isso de café da manhã, eu conversei com pessoa tal. Sim. Mas tem coisas assim ainda mais profundas do que isso. Mas tá meio disfarçadinho, então eu sinto mais coragem de falar. Mas eu sinto que você deixa isso mais acessível do que artistas talvez que não sejam tão midiáticos, como se disse, por não ter até essa formação que a gente teve, assim, né? Gostei que você usou muito a palavra investigação, e eu gosto muito disso quando a gente pensa arte, né? Tanto investigação quanto pesquisa, porque eu acho que a pesquisa, e são dois termos tanto jornalísticos quanto científicos, que são as suas protagonistas também, né? Que são essas palavras que um pouco libertam, eu acho que pesquisa, porque você pode estar criando o que você quiser, porque faz parte da sua pesquisa artística, né? Então, não tá devendo, não precisa botar esse peso, né? Mas o que você hoje consegue ver? É uma pergunta... Não sei se é fácil de responder. Mas o que você consegue perceber que você escreveu e depois você ganhou essa percepção de que, putz, talvez eu seja ou eu esteja desse jeito, ou mudei aqui ou mudei ali. Já teve algum momento desse? O tempo inteiro, principalmente nos meus textos de não ficção, que eu tô muito falando do que eu tô vendo no momento, e até por eu publicar isso, né, fica um registro de uma época, fica o registro do que estava acontecendo. Esses dias eu tava lendo um texto, não lembro muito bem agora qual que era, um texto que eu escrevi mesmo, e que eu escrevi durante a pandemia, sabe, governo Bolsonaro, então eu sabia o que tava passando na minha cabeça, sabe, eu tava falando muito de alcance, de redes sociais, e em alguns momentos a minha percepção muda, mas ao mesmo tempo fica um retrato ali do que eu tava pensando. Então acaba que eu vejo esses textos, por isso que eu falo, né, que no blog eu tava escrevendo pra mim, pra explicar algo pra mim, e principalmente pra uma Aline do futuro que vai voltar ali e vai ler, nossa, nessa época eu tava preocupada com isso, eu tava sofrendo por conta disso, mas isso aqui eu já superei, ou então não, isso aqui eu já penso diferente. Tem uma fase minha que eu tinha uns textos muito positividade, assim, que eu penso, nossa, que preguiça não é assim. Talvez daqui a um ano você vai ler de novo e vai... E vou entender, né, exato, a sabedoria daquela menina. Mas assim, eu acho que até na forma de escrever, porque eu acho que nos textos mais antigos meus de newsletter, talvez por isso eu escrevesse mais assim, publicitariamente, uma persuasão, porque no final do texto, eu, sei lá, tava falando de alguma questão política, de alguma questão emocional, e no final eu tentava trazer uma solução pro problema, sabe? Típica estrutura, assim, de texto publicitário. Apresenta o problema, blá, 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 e aí no final oferece uma frase muito bem construída, que amarra tudo e oferece uma solução. E hoje em dia eu tô terminando os textos assim, como quem larga o microfone e sai do palco. Não quero saber, eu não tenho uma resposta para isso, não tenho uma solução. E talvez pela percepção de que aquele assunto não acaba ali, né? Que eu vou voltar a ele ainda. E porque eu também passei a perceber o quanto que eu repito e volto nos assuntos. Então eu perdi um pouco essa necessidade de encerrar. Diz a pessoa que acabou o podcast recentemente. Mas assim, de dar um final fechado para as coisas. Mas você acabou deixando stand-by também, né? Eu gosto de finais abertos. Porque é a lacuna que permite que a outra pessoa venha depois. Muito bom. É isso, acho que eu quero acabar aqui. Vamos ficar por aqui, é o corte lacaniano do podcast. Acho que é isso. A análise lacaniana também mudou minha forma de escrever. Mas é isso, larga o microfone e assim a gente se despede. Esse podcast faz parte de um projeto maior chamado Seiva, que a gente está desenvolvendo em várias frentes. Além do podcast, tem livros, cursos, newsletter. E você está mais do que convidado para saber mais sobre isso no nosso site www.seiva.com.br e também entrar no nosso Discord para conversar tanto sobre esse episódio quanto sobre qualquer outro assunto que envolva artes e criatividade. Eu te espero lá.